matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou começar, hoje nós vamos falar um tempo maior sobre isso e depois cada programa eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que é sobre os florais de Bach. Muitas pessoas têm dúvidas a esse respeito, muitas questões a esse respeito, e eu gostaria de passar para vocês as ideias originais do Dr. Eduardo Bach. O Dr. Eduardo Bach, desde quando ele começou a descobrir, a pesquisar sobre os florais, eu vou contar hoje a história dele, né? A ideia dele, tanto é que um dos livros dele é o Cura-te a Ti Mesmo. Eu vou mostrar esse livro para vocês. A ideia de que a própria pessoa possa começar um processo de se auto-perceber, auto-conhecer e ir se trabalhando gradativamente com o uso dos florais. Os florais de Bach, eles não têm absolutamente nenhuma contraindicação e não provocam efeitos colaterais, como até mesmo a fitoterapia. Você muitas vezes pode provocar um problema tomando a fitoterapia inadequada para aquela situação, né? E muitas vezes, quando eu falo de fitoterápicos aqui no programa, eu digo, olha, esse aqui não pode ser tomado por esse tipo de pessoa, esse aqui pode ser tomado, é um chazinho que pode ser tomado sempre, esse não, já é um chá que necessita que haja patologia, né? Porque ele provoca efeitos colaterais, ele tem o que a gente chama de patogenesia, né? Então, no caso dos florais de Bach, não existe isso. E isso é uma coisa fantástica que tinha que ser muito mais aproveitada. Então, nós hoje vamos começar, vamos usar o nosso programa para contar a história do Dr. Eduardo Bach e começar a falar exatamente como é esse processo dos florais de Bach. E nos próximos programas, a cada programa, eu vou falar para vocês de um floral. Vou especificar, vou detalhar e vocês, à medida que isso for transcorrendo, vocês podem começar a perceber, né, que floral seria bom para vocês tomarem. Os florais vocês podem fazer em qualquer farmácia homeopática, qualquer farmácia de manipulação hoje em dia faz. Os florais de Bach, os florais que foram criados pelo Dr. Eduardo Bach, eles foram os primeiros. Antes dele não existia nenhum outro. Depois deles, dos florais de Bach, surgiram um número enorme, né, de florais. Mas ele foi o primeiro e, na minha concepção pessoal, né, eu vejo os florais do Dr. Eduardo Bach como cobrindo todas as necessidades possíveis, todas as necessidades possíveis. Vamos começar então vamos pedir a imagem 1 novamente, para vocês conhecerem quem é o Dr. Eduardo Bach. Ele nasceu em 24 de setembro de 1886. É a nossa primeira imagem. Vocês têm ele na tela aí. O pai do Dr. Eduardo Bach, ele era dono de uma fundição. E o filho tinha trânsito livre lá e observava os funcionários e lidava muito com as coisas que aconteciam dentro lá do trabalho do pai dele. E ele observou, muitos funcionários ficavam doentes. E ele observou no decorrer disso como é que esses doentes, né, essas pessoas reagiam diante das suas enfermidades. E como é que essa reação que eles tinham diante das enfermidades influenciavam no tratamento que elas estavam tendo, né? Essa foi a primeira observação que ele fez, ainda bem novo, no transcorrer da vida dele.
E ele começou a observar que havia uma influência muito grande do conhecimento da doença, do comportamento durante a doença. E o principal nesse processo todo foi que ele percebeu que o mesmo tratamento, se ele fosse aplicado a pessoas diferentes que estavam com a mesma doença, eles eram eficazes, esses medicamentos, eles eram eficazes para algumas pessoas, mas não eram eficazes para outras pessoas. E ele começou a perceber também, por outro lado, que se você aplicasse o tratamento não em função da doença que a pessoa tinha, mas em função do temperamento que a pessoa tinha, né? Que é mais ou menos o processo da homeopatia, né? Ele percebeu que a reação era diferente e as pessoas normalmente melhoravam e se curavam. Bom, ele percebeu assim, logo jovem, que a índole do paciente no tratamento das suas enfermidades era muito mais importante, era um conhecimento muito mais importante do que a própria doença. E era o caminho da cura, era um caminho muito mais seguro para a cura, porque, pela outra forma, se você tratava a doença, muitas vezes havia cura, muitas vezes não. Muito bem. Ele se formou, então, em medicina, né, estimulado por todas essas descobertas, e fez várias especializações, obteve vários títulos. Ele se graduou na Universidade de Birmingham, ele depois fez um treinamento prático no University College Hospital e, a partir daí, isso foi de 1906 a 1912, foi de 20 anos a 26 anos. A partir daí, ele se especializou como bacteriologista, como patologista e também em saúde pública. Bom, quando chegou a Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou como médico no hospital durante toda a Primeira Guerra Mundial. Todo esse trabalho dele, essa possibilidade que ele teve de observar pessoas doentes e com problemas, foi de muito auxílio para ele. E como ele era bacteriologista e também imunologista, ele percebeu que havia uma relação entre certos tipos de bactérias no intestino humano e o surgimento de certas doenças crônicas. Bom, ele, no trabalho dele, no decorrer do trabalho dele, ele percebeu isso e ele começou a fazer pesquisas, né, em cima disso. E nessas pesquisas ele começou a perceber uma coisa que ele já em jovem tinha percebido, que era essa questão lá na fundição do pai dele, né? Ele percebeu que pessoas com a mesma doença não tinham a mesma reação ao mesmo tratamento. Muitas vezes funcionava, muitas vezes não. Já por outro lado, ele começou a a trabalhar isso nas pesquisas dele e ele confirmou que pacientes com temperamentos semelhantes melhoravam muito quando o remédio que era dado em função daquele temperamento dele, mesmo que essas pessoas de temperamentos semelhantes e que tomavam o mesmo remédio estivessem com doenças diferentes, né? Então, ele conseguiu perceber isso nas pesquisas, agora já nas pesquisas dele na universidade, e isso era uma referência muito importante no tratamento das enfermidades, de que a principal, o conteúdo mais importante a ser trabalhado não era a doença que se manifestava no corpo físico, mas o temperamento da pessoa que tinha aquela doença. Muito bem. Chegamos a 1917 e ele teve uma hemorragia muito violenta e fez os exames e foi constatado que o que ele tinha dava a ele aproximadamente 3 meses de vida. Foi nessa ocasião, nessa situação específica, que ele descobriu o livro Organon, a Arte de Curar, escrito por Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, ele foi o fundador da homeopatia em 1779.
E ele percebeu que todas as pesquisas dele eram muito semelhantes com as doutrinas e os princípios da homeopatia. A ideia da homeopatia básica é tratar o paciente e não a doença do paciente. E o que ele estava descobrindo, os caminhos que ele estava percebendo nas pesquisas dele, levava exatamente a isso. Bom, ele começou a trabalhar então em pesquisas dentro da homeopatia. Ele criou, nessas pesquisas, ele descobriu os nosódios intestinais da homeopatia, foi descoberta do Dr. Eduardo Bach, que são também chamados nosódios de Bach, que é o princípio usado hoje nas vacinas. E na época os nosódios de Bach foram usados por toda a Grã-Bretanha e em vários outros países do mundo começaram a usar os nosódios de Bach. Bom, no decorrer do seu trabalho, ele descobriu que tinha ficado totalmente curado da sua doença. E com essa experiência da própria cura e também das experiências que ele estava tendo com outros pacientes, ele percebeu que um interesse absorvente na vida, isso aí é frase dele mesmo, que um interesse absorvente na vida e um propósito definido a que se dedique grande amor e dedicação são fatores decisivos para a saúde e a felicidade do homem, né? Ele teve uma dedicação muito grande a essa pesquisa dele e ele se curou, porque ele tinha recusado todo o tratamento. Quando ele resolveu optar pela homeopatia, ele tinha recusado todo o tratamento alopático. Ele não estava recebendo mais o tratamento alopático. Bom, ele ficou muito entusiasmado, continuou com as suas pesquisas em homeopatia, escreveu diversos trabalhos com a colaboração de outros médicos homeopatas. Até 1930. Em 1930, nós temos a nossa segunda imagem. No auge da sua carreira médica, ele abandonou tudo e foi morar nessa casa que vocês estão vendo na tela, em Southwell, na Inglaterra. Era uma pequena casa chamada Mount Vernon. E esse processo foi o início da descoberta das essências. Ele abandonou absolutamente tudo, tá? E ele foi para essa casa, para o Monte Vernon, e começou um trabalho de busca das essências. O Dr. Eduardo Bach, ele respeitava o princípio da homeopatia, que é o semelhante cura semelhante. Eu já até num programa expliquei como isso funciona para vocês. Quando se tem um elemento que provoca, por exemplo, o arsênico provoca a morte e por envenenamento. Até a morte ele provoca uma série de distúrbios, contrações, convulsões. E todas as vezes que uma pessoa tem coisas desse tipo, se ela tomar o arsênico dinamizado, ou seja, na dinamização, você não vai ter mais nada. O número de avocado é ultrapassado e você não tem mais presença física daquele elemento. Você só tem a energia daquele composto. Então, quando isso acontece, a pessoa que está com aqueles problemas, ela se cura deles. Só que ele sentia que, apesar disso ser um caminho de cura, não era o caminho perfeito na visão dele. Ele acreditava que não seria o ideal você curar, por exemplo, um problema de raiva, de ódio, com ódio. Ele achava que você, para poder combater um problema de ódio, por exemplo, você tinha que usar alguma coisa que te trouxesse harmonia, que te trouxesse paz, que te trouxesse gratidão. Então ele achava que o ideal não era você combater o semelhante com o semelhante, mas você combater o semelhante pelo seu oposto, né? Para aquilo que ia provocar a emoção oposta àquele sentimento, e aí automaticamente você curaria. Com a vantagem de você não correr o risco de ter uma patogenesia, ou seja, um efeito colateral de nenhum tipo, nem provocada pelo próprio medicamento, nem provocada
por eu tomar na hora errada, qualquer coisa outra desse tipo. A escolha errada até do medicamento, como é o caso da fitoterapia e da homeopatia. Você tem que tomar a coisa certa, na hora certa, da forma certa, né? E aí começou, então, em 1930, na casa que nós vimos, a descoberta das essências. Inicialmente, de maio de 1930 ao outono de 1932, ele descobriu os 12 curadores básicos. Esses 12 curadores atendiam cada uma dele ao que ele dividiu em 12 estados de espírito, né? Então, aí, nesse período, ele descobriu as 12 primeiras essências, as 12 essências básicas. Depois disso, ele descobriu de 1933, da Páscoa de 1933 até a primavera de 1934, porque ele do outono de 1932 à Páscoa de 1933, ele percebeu que ele não conseguia abranger absolutamente tudo com esses 12 curadores. Ele percebeu que ele tinha que ampliar um pouco essa gama de florais. Então, aí, nesse período de 33 a 34, ele criou 7 auxiliares para o trabalho dele. Então, ele criou mais 7 florais. Ao fim desse período, ele agrupou 3 florais que ele percebeu que tinha uma sinergia muito grande entre si, que era o Rock Rose, o Clematis e o Impatiens. Ele agrupou 3 florais e criou o que ele chamou de Rescue Remedy. Nós vamos hoje, no final, falar sobre esse, exatamente o de hoje, nós vamos falar sobre o Rescue. Bom, quando chegou de 1934 a 1935, ele continuou a sentir que não estava completo ainda o trabalho dele e que estava faltando. Ele não conseguia abranger, atingir todo tipo de patologia que vinha a ele. Alguma coisa estava no vazio ainda, que precisava ser preenchido. Foi quando, em 1935, ele descobriu as 19 essências restantes, né? A partir daí, ele percebeu que o trabalho dele nas essências estava completo. Serão 38 essências. No caso específico do Rescue, ao final do seu trabalho, ele remanejou a fórmula, né, e acrescentou mais 2 essências, que foi o Cherry Plum e o Star of Bethlehem. Ele acrescentou, e aí o Rescue passou a ter 5 componentes, né? Bom, na imagem 3, nós vamos ter, ele usou 2 métodos para fazer os florais. Um método foi esse método solar, em que ele simplesmente, a energia, é bom eu frisar aqui, que no floral você não tem necessidade, como na homeopatia, de você fazer dinamização para poder ultrapassar o número de Avogadro. Na verdade, você não tem já essência física desde o começo, né? E essa questão física já é ultrapassada, você já tem o floral com a energia daquela planta, né? E o outro método que ele usava era o método da fervura, que é a outra imagem, a imagem 4, são esses os 2 métodos, o método solar e o método da fervura, que ele usou para produzir os florais. Nós temos também a imagem 5, que existe que não é usado em nenhuma um floral, que não usa nenhuma das 2, que é o Rock Water, que é a água da montanha, da nascente, lá do Monte Vernon, que ele usava. Então, dessas 3 formas é que são feitos os florais. Bom, em 1935, ele já tinha certeza, já tinha passado algum tempo desde da descoberta total dos florais, e ele já tinha certeza de que estava completo, né? Era realmente 38 florais e mais o Rescue, e ele, com esses 38 florais e com o Rescue, ele conseguia abranger toda e qualquer possibilidade de patologia, de doença, né? Então ele concluiu o seu trabalho
E em 24 de setembro de 1936, ele deu uma palestra na qual ele declarou, o Dr. Eduardo Bach, os florais surgiram com ele, se divulgaram extremamente rápido, porque ele era um médico eminente, ele era extremamente conhecido no mundo inteiro pelas descobertas na medicina, na homeopatia, os nosódios de Bach, as pesquisas dele, e isso fez com que ele tivesse livre acesso e aceitação grande dentro das universidades. O meio acadêmico aceitava o Dr. Eduardo Bach muito bem, e ele dava muitas palestras e cursos dentro das próprias universidades. Isso fez com que o trabalho dele fosse extremamente divulgado e os florais, né, fosse uma ideia nova que cresceram rápido por causa disso. Depois dele veio uma centena de tipos de florais diferentes, que, como eu já disse, pessoalmente, opinião pessoal minha, eu acho que usar os florais de Bach supre, assim que o Dr. Eduardo Bach achou, eu penso assim também, supre tudo, né? Não há necessidade de um ou outro. Bom, ele deu essa palestra, então, em 1936, e nessa palestra ele declarou: minha tarefa está cumprida, minha missão neste mundo está terminada. Bom, ele 2 meses depois faleceu em 27 de novembro de 1936. Ele faleceu com uma parada cardíaca, né? Foi com 50 anos, mas foi uma parada cardíaca que não tinha nada a ver, como algumas pessoas podem pensar, com a doença original que ele teve, que tinham dado 3 meses de vida a ele, lá com uns 20 e poucos anos. Essa doença, a anterior, era um câncer de fígado, quer dizer, não tinha nada a ver. Ele morreu dormindo com uma parada cardíaca. O diagnóstico que eles deram foi esse, mas na verdade, ele 26 dias antes de morrer, ele pediu aos seus colegas Nora Wilkes, Victor Bullen e Mary Table que continuassem o trabalho dele. Textualmente, ele escreveu a eles, ele falou para eles e deixou escrito que há momentos em que eu estou esperando um chamado. Se este chamado vier, como pode acontecer a qualquer minuto, eu lhes suplico a vocês 3 que continuem a obra maravilhosa que começamos. Uma obra que pode libertar os homens, eliminando os poderes da doença. Ele sentia para ele acreditava piamente que nós viemos ao mundo como uma tarefa, como uma missão, e ele, como ele disse 2 meses antes, na palestra que ele fez, ele dizia: minha tarefa está cumprida, a minha missão neste mundo está terminada. E realmente, uns dias depois, ele falou isso com os colegas dele que trabalhavam no Monte Vernon com ele, e faleceu 26 dias depois disso. O Dr. Eduardo Bach, antes de falecer, ele queimou todo o material escrito que ele tinha. Ele disse que tudo que era necessário saber estavam os 2 livros, que foram traduzidos no Brasil e publicados juntos. Os 2 livros foram publicados juntos num livro só. Isso é a imagem, vocês podem ver na imagem 6, né? O livrinho eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem ver. Foram esses 2 livros, o Cura-te a ti mesmo, uma explicação sobre a causa real e a cura das doenças, e o outro livrinho foram os 12 remédios e outros remédios. Esses 2 livros foram traduzidos e publicados juntos nesse livrinho que está aí, chamado Os Remédios Florais do Dr. Bach. Esse, na verdade, é o único livro que vocês encontram uma imensidão de bibliografia sobre florais de Bach. Mas do Dr. Eduardo Bach, o livro que vocês vão encontrar é esse, né? E esse livro, né, que é esse aqui, né? Passou aí para vocês. E esse livro, esse aqui é o original em inglês de um dos livrinhos. Esse aqui é o Cura-te a ti mesmo, uma explicação sobre a causa real e a cura das doenças. Esse aqui é o original dele em inglês. Bom, esse e mais o outro foram traduzidos aqui, nesse aqui. Quem se interessar, vale a pena ter, vai ser de grande ajuda. A primeira parte desse livro, nós vamos
falar no próximo programa sobre essa primeira parte do livro. Nós vamos tentar explicar ela melhor. Se alguém quiser ler, né? Se tiver dúvidas, podem telefonar, podem mandar e-mail ou podem colocar no Facebook. E nós vamos, no próximo programa, falar um pouco a esse respeito dessa primeira parte. E a segunda parte do livro, são os 38 florais. E nós vamos, a cada programa, falar sobre um deles, sobre um desses florais. Nesse livro, ele traz para cada floral um texto muito resumido, muito objetivo e que, na verdade, realmente abrange toda a função do floral, toda a possibilidade de uso dele. Vocês depois vão ver isso quando eu falar de cada um. Eu vou sempre passar para vocês a tradução do original, né? Muitas vezes está igualzinho aí, muitas vezes tem algumas diferenças. Eu estou traduzindo do original a descrição de cada floral e vou ampliar um pouco, tentando explicar como é o funcionamento de cada um, ou seja, como usar, dar certos detalhes que podem ser úteis para cada um poder perceber em si mesmo qual seria o floral ideal naquele momento, né? Muito bem. Na imagem 7, nós vamos ter os colegas, a Nora Wicks, o Victor Bullen e a Mary Table, eles fizeram do Monte Vernon, eles transformaram ela num bar center, né? No centro realmente de estudos, pesquisas e é onde é fabricado os florais de Bach. Nós vamos ver pela imagem 8, também pela imagem 9, que hoje em dia, já de algum tempo, há bastante tecnologia nessa fabricação, nessa produção de florais. Eles já são feitos dentro das normas atualmente necessárias para a produção em massa, porque eles distribuem para o mundo inteiro dos florais, das essências florais, dos remédios florais. Hoje em dia, quando eu comecei, era um estojinho de papelão, que era de correr, eu não consegui nem imagem dele, eu já não tenho mais os meus, mas aí na figura 11, na imagem 11, na imagem 10, primeiro nós vamos ver os vidrinhos florais como eles são, né? Esses são os vidrinhos dos florais. E na imagem 11, nós vamos ver a opção que eu acho melhor para o uso, que guarda os 38 florais, o Rescue, e eu vou falar daqui a pouco sobre o Rescue Sleep, né? Daqui a pouco eu vou explicar para eles o que é esse. O Rescue Sleep não foi criação do Dr. Eduardo Bach, ele foi uma extensão, eu não vou dizer aprimoramento porque não é um aprimoramento, é uma extensão do Rescue. Ele é composto exatamente com os mesmos remédios florais que o Rescue é composto, mais um outro floral, e eu vou falar hoje sobre ele para vocês. Esse estojo, ele já é uma evolução bem à frente da forma de guardar. Como eu disse para vocês, o primeiro era de papelão, era de puxar para fora, depois vem uma de papelão abrindo por cima, tem um estojo de madeira, e essa é a forma assim, que eu acho melhor. Eu trouxe aqui o meu, para vocês verem ao vivo também, além da foto, né? De condicionar os florais, né? Então aqui você pode condicionar os 38 florais, mais o Rescue e o Rescue Sleep, né? Cabe tudinho aqui, é extremamente prático. Eu tinha uma malinha para carregar o meu estojinho, outro de papelão, e agora sim eu achei bem mais prático para vocês. Esse aqui eu trouxe para vocês também, foi meu primeiro vidro de Rescue, né? Eu guardei ele, e isso já vão fazer uns 25 anos, né? Quando eu comecei, foi logo quando chegou ao Brasil, e tá aqui, foi meu primeiro vidrinho de Rescue que eu usei. Os florais você pode fazer em qualquer farmácia, como eu falei. Eu, pessoalmente, como tenho acesso a isso, eu prefiro usar os originais. Eu faço o meu floral da mesma forma como a farmácia vai fazer. Ela vai usar as gotinhas desse vidrinho que está aqui, né, que eu mostrei para vocês, que vocês viram. Eles vão pegar nesse vidrinho do floral que for o indicado, né,
eles vão pegar nesse vidrinho e vão colocar 2 a 4 gotinhas, né? Dentro, quando você não especifica, normalmente é 2 gotinhas dentro do vidro que você vai usar para tomar o seu floral, né? Eu não trouxe aqui um vidrinho, mas é um vidrinho normal desses que se toma homeopatia. Ali é feito o floral com um remédio floral ou com mais remédios florais. Você pode fazer um mix e colocar vários naquele vidrinho. Eu não sou muito a favor de misturar, pessoalmente falando, não acho, tem pessoas que fazem com 7 florais ali dentro. Eu acredito que 4, é excelente para trabalhar alguma coisa especificamente, assim, detalhadamente. Até 4 está de bom tamanho, né? Mas até 7 pessoas costumam fazer, não é desaconselhável, muita gente até indica, né? Matthew Selfers, várias pessoas indicam isso, quer dizer, é relativo, né? Bom, então, bom, já falei certo. Então, esse livro, né, como eu estava dizendo, seria, assim, interessante que vocês leem, que vai ajudar muito, não só a primeira parte, para se entender o que é uma doença realmente, como a segunda parte. Bom, o Dr. Eduardo Bach, ele escreveu com muita clareza, né, nas palavras dele, não são necessários conhecimentos científicos para o uso das essências florais. Quem quiser tirar o melhor proveito dessa dádiva divina, apenas precisa manter pura a sua origem, livre de teoria e consideração científica, pois na natureza tudo é muito simples. Essa foi uma colocação do Dr. Eduardo Bach, né? Nós vamos falar um pouco como usar, na verdade, como você se trabalhar você mesmo. Eu vou para frente, no programa seguinte, vou colocar melhor isso, mas eu gostaria de dizer 2 coisinhas já hoje, para quem já está se entusiasmando hoje em começar a fazer esse processo de conseguir um autoconhecimento melhor, de conseguir um processo de cura nas suas doenças usando os florais de Bach. O Dr. Bach dizia que o paciente, quando se está doente, se deve ter 4 qualidades fundamentais. Então, isso é imprescindível para você poder trabalhar com você mesmo. Mesmo você fazendo um trabalho com outra pessoa, sendo seu terapeuta, ou você fazendo um trabalho com você mesmo. Primeira coisa que a pessoa deve ter, paz. Segunda, confiança. Terceira, alegria. E 4ª, fé. Isso é colocação específica do Dr. Eduardo Bach e é fundamental. E eu, no decorrer dos meus programas, desde o meu primeiro programa, tenho não especificado assim nesses 4 itens, mas tenho falado isso com bastante clareza, tá? É fundamental ter paz, ter confiança, ter alegria e ter fé. Sem isso, não acontece um processo de cura. Pode sim acontecer um processo de cura ilusório. Daqui a alguns meses, ou até daqui a 1 ano, 2, a pessoa está com uma metástase no caso do câncer, ou no caso de uma doença qualquer, ela aparece uma outra doença, que a pessoa não tem percepção, mas, na verdade, é a continuação daquela outra. A energia só mudou de lugar. A energia perversa, como chama a medicina oriental, continuou transitando dentro do corpo da pessoa. Então, é fundamental que haja uma mudança interna para que possa haver realmente uma cura e não um processo ilusório, tá? A outra coisa que ele destacava era que a automedicação exige conhecimento, autoconhecimento e capacidade de observação de si mesmo, sem que a pessoa se identifique com as próprias emoções. Basicamente é isso que nós estamos tentando mostrar aqui desde o primeiro programa. Na verdade, esse autoconhecimento, ele não é necessário só para você fazer uma automedicação. Ele é necessário para você se curar ou, mesmo se você não está doente, para você ser uma pessoa saudável e feliz, né? E para isso você tem que aprender a não ser as suas emoções, a conseguir percebê-las, né? O Eckhart Tolle fala bem sobre isso.
quando você consegue olhar para você mesmo. Na verdade, é você como consciência pura que está se percebendo como você está naquele momento. E, na verdade, a dificuldade que nós temos de fazer isso é que sempre quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos um julgamento implícito. Então, na verdade, o que tem que mudar é nós aprendermos a não julgar, apenas observar. Sem achar que é bom, que é ruim, podia ser melhor, podia ser pior, que nós somos culpados ou não somos culpados. Sempre que você olha para um fenômeno, para um acontecimento qualquer, não importa se foi você que tomou parte daquilo ou não. Quando a pessoa tem essa tendência a dizer, não, a culpa não é minha, acabou. Ali, acabou. Porque ali você não está mais olhando para o fato, olhando para o fenômeno, você já está julgando ele. Sempre que acontece esse julgamento, você para naquela hora e deixa passar um tempo para poder retornar a isso, porque naquele momento você já se apossou daquele teu espírito de julgador. Então, você já está implícito o julgar ali dentro de você. É muito difícil você fazer essa transição na hora e sair disso. Mesmo que você diga, não vou julgar, eu vou. É muito difícil, é muito difícil. O ideal é você respirar fundo e dizer, chega, agora chegou, parou, né? Vou fazer outra coisa e depois você tenta voltar aquilo olhando para você, sem permitir vir. Eu sei que é uma coisa difícil de falar, mas é perfeitamente viável, eu digo por mim mesma, eu aprendi a fazer isso, tá? E, na verdade, também, a gente indo mais à frente, isso aqui é meditar. É você conseguir estar puro ali, simplesmente sendo você mesmo, sem julgamentos, sem nada. Quando você está numa atividade qualquer em que você está sendo inteira você mesmo, o teu cérebro não está tendo oportunidade de julgar, de avaliar, de fazer nada disso. Você simplesmente está sendo. O estar no aqui e agora inteira é isso. Quando você julga, você já não está mais no aqui e agora. Você está avaliando alguma coisa de antes ou aventando uma possibilidade de depois. Quando você está puro no aqui e agora, você não tem como medidas para poder avaliar se é bom ou se é mal, não tem como julgar. Você só julga quando você pega o que está antes e o que está depois. Quando você está puro ali, você simplesmente está você, como você está naquele momento. Bom, vamos voltar aqui para o Dr. Bach. Depois de um tempo, com o Haskell, tem a imagem 12, que são os dois, o Haskell e o Haskell Sleep. Depois de um tempo com o uso do Haskell, que eu vou explicar para vocês como é o uso dele, o Centro Bach da Inglaterra, né, eles decidiram acrescentar um floral e criar o Haskell Sleep. Essa é uma criação pós o Dr. Bach, mas que é de muito, muito bom para pessoas que têm insônia, para muitas coisas, né? Não é só para insônia, na verdade. Bom, vamos começar com o Haskell primeiro. O Haskell, na verdade, eu vou pedir a imagem 13, ele é composto por 5 remédios florais. Ele tem o Rock Rose, ele leva o Clematis, essa imagem exatamente, vou colocar a imagem para nós temos o Rock Rose, o Clematis, o Impatience, o Cherry Plum e o Star of Bethlehem. Esses 5 florais foram os que foram escolhidos pelo Dr. Eduardo Bach por terem uma sinergia excelente e eles realmente promovem uma saída da emergência. O Haskell, ele não é um floral para tratamento. Ele é o tipo de floral que você deve andar com na bolsa. Eu ando com o Haskell dentro da minha bolsa, porque ele é para uma emergência. Qualquer emergência, qualquer acidente, qualquer tipo de emergência, você começou a se sentir mal, teve um problema qualquer, toma Haskell na hora, você pinga direto na boca, não precisa colocar em água, você usa ele direto e o efeito é simplesmente maravilhoso. Assim,
de se contar, é assim uma coisa assim até meia inacreditável, sabe? Difícil de se acreditar, mas é verdade, né? Eu mesma já tive experiências grandes, né, com outras pessoas a quem ministrei rescue em emergências e saiu da emergência de formas assim inacreditáveis, pessoas que estavam para morrer. Isso aí, já tive um caso desse, pessoa que estava a morrer, os médicos diziam que até o dia seguinte não passava, e simplesmente com o rescue vomitou muito, estava em coma, vomitou muito e se curou, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante. E eu me lembro que na minha turma existia uma aluna que tinha resolvido se dedicar a isso, porque ela era fazendeira e tinha um cavalo que tinha... e ela já usava florais, né? Tinha trazido da Inglaterra e tinha aquele vidro de rescue com ela, e um cavalo que ela gostava muito tinha quebrado a patinha, e nesse caso você sacrifica cavalo, e ela não quis fazer isso. Pediu que tratassem a pata dele, o que é uma coisa extremamente difícil para quem entende do assunto, não é minha especialidade. Mas ele tomou rescue, ela passou a dar a ele rescue, e a perna do bichinho ficou totalmente curada. E ela contava que era interessante que ela deixava aquele vidro já para ele ali no curral, e ele muitas vezes se levantava e batia com o focinho embaixo da prateleira pedindo o medicamento. E ela ficou tão impressionada com aquilo, né, que resolveu se dedicar a trabalhar com isso, com os florais de Bach. Bem, então, na realidade, ele juntou esses 5 remédios porque ele trabalha 5 coisas diferentes em estado de emergência. E ele percebeu que se você agrupasse essas 5 coisas, a sinergia dela, ou seja, a sinergia é quando alguma coisa em conjunto com outra funciona melhor do que sozinha, né? Então ele ali agrupou 5 remédios, um para o pânico, outro para inconsciência profunda, um outro para irritabilidade, tensão extrema, um outro para o medo de perder o controle da mente, o desespero, o pavor de fazer algo terrível, outro para explosões descontroladas, e ainda um para choque físico ou mental, para dores ou tristezas, e que faz um efeito, mesmo que posterior, a reação, consegue dissolver a reação a um choque grande físico ou mesmo emocional. Ele juntou essas 5 e realmente funciona fantasticamente. Nós temos a imagem 14, na imagem 14 a outra, é o Rescue Sleep. Vocês vão ver os 3 de cima e os 2 da esquerda de baixo são os mesmos do Rescue. Foi acrescentado o White Chestnut. O que é o White Chestnut? O White Chestnut é um remédio floral para pensamentos indesejáveis. É quando você tem discussões mentais, quando a tua cabeça está tumultuada, quando os pensamentos que você tem são indesejáveis e persistentes, quando você tem discussões e argumentações mentais. É a pessoa que vai fazer alguma coisa e vem aquela ideia na cabeça. Também, né? Vai fazer alguma coisa e vem aquela ideia na cabeça, isso não vai dar certo. Ou seja, quando a distância entre você e a sua mente está tão grande que ela não tem mais disciplina nenhuma e te perturba o tempo todo. 90% das causas de insônia são isso. As pessoas têm pensamentos convulsivos e não conseguem dormir e muitas vezes eles não são nem tão assim claros, né? Se a pessoa começar a meditar um pouco nessa hora, vai ver que o problema dela realmente está sendo os pensamentos. A cabeça está tão cheia de pensamentos, tão cheia de preocupações, tão cheia de ideias que ela não consegue. Por isso, eles acrescentaram esse floral e criaram o Rescue Sleep. Então, ele é excelente não só para quem tem insônia, mas para quem tem esses pensamentos convulsivos, porque, na verdade, ele não é um floral que vai dar sono, né? De dizer, não, eu não posso tomar porque eu vou dirigir. Não é nada disso. Simplesmente, ele é um floral que ele vai fazer com que a sua cabeça tenha paz. E aí você vai conseguir ter um bom sono e não vai ter insônia. Mas não quer dizer que ele vai fazer você ficar com sono.
tá? Então, eu tô frisando isso que as pessoas podem achar, não, eu não posso tomar porque aí eu vou... Não tem nada a ver, ele vai te dar paz e tranquilidade, ele vai simplesmente colocar ordem na mente e aí vai fazer com que você durma bem, tá? Bom, nós vamos passar para a nossa historinha, né? Vamos contar rapidinho, que nós já estamos quase terminando o nosso programa. E a nossa historinha hoje fala de uma tribo, de algumas tribos africanas. Eles têm uma forma de manter a harmonia no seu grupo, que é uma forma muito bonita e eficiente. Quando um membro da tribo comete um erro ou prejudica outra pessoa, ele é levado para o centro da aldeia e ele é rodeado por toda a tribo. Durante 2 dias, todos os membros da tribo vão dizer para ele todas as coisas boas que ele já fez durante a sua vida. Os membros dessa tribo acreditam que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada um de nós deseja sempre paz, amor, alegria, felicidade e segurança. Mas às vezes, quando estamos em busca dessas aspirações, podemos cometer erros. Quando estamos em busca dessas aspirações, nós muitas vezes temos percalços, passamos por dificuldade, passamos por provações que começam a nos transformar. Então, apesar de sermos essencialmente bons, muitas vezes no decorrer das nossas vidas, nós cometemos erros. Os membros da tribo então enxergam que esses erros são um pedido de socorro. Eu não estou conseguindo, na verdade, a pessoa está gritando por socorro porque não está conseguindo lidar com todos os efeitos das tribulações e das coisas ruins pelo que ela passou. Ela não conseguiu lidar com aquilo. Assim eles se unem para tentar levá-lo de volta à sua verdadeira natureza, para lembrá-lo de quem ele realmente é e para reconectá-lo com a verdade da qual ele tinha se perdido. Ele simplesmente se perdeu dessa verdade de que ele era um ser bom. Então ele se perdeu temporariamente dessa verdade. E ele, dessa forma, eles buscam uma maneira deles tentar trazerem essa pessoa de volta a essa vivência de si mesmo como um ser bom. É uma maneira de ajudar essa pessoa a lidar com todas as coisas ruins com que ele teve com lugar e não soube ultrapassar, levando ela a cometer um erro, né? Então, o que ela precisa, na verdade, é se lembrar que eu sou uma pessoa boa. É tudo que ele precisa se lembrar e é isso que elas tentam fazer. E para que seja possível, eles levam a pessoa para o centro da aldeia e durante 2 dias ele é rodeado por todos os membros da tribo que vão lhe lembrar de todas as coisas boas que ele fez durante a sua vida. Nessas tribos da África, o comprimento usado, aí vem agora a imagem 3, é esse que está aí lá em cima em africano e que quer dizer em português: a pessoa diz para a outra, eu respeito você, eu valorizo você, você é muito importante para mim. E a outra pessoa responde, por essa razão é que eu existo para você. Né? E vocês veem, é um cumprimento muito bonito e a forma como eles resgatam a pessoa não é levando ela mais para baixo e fazer com que ela se sinta ainda mais infeliz e mais revoltada, com mais medo, com mais raiva, que é o que se faz hoje em dia. É buscar exatamente limpar esse medo, essa raiva, eliminar todos os efeitos das coisas ruins que essa pessoa sofreu e que levaram essa pessoa a uma coisa ruim, resgatar isso nessa pessoa e levar de volta ela a sua verdadeira origem, que é ser um ser bom. Tá? Quando estamos em comunidade, se nos aceitarmos e partilharmos a nossa verdadeira natureza, podemos nos auxiliar mutuamente, o que nos torna muito mais fortes e aumenta o nosso respeito uns pelos outros. Né? Então, isso é uma coisa muito bonita que eu achei que é uma forma de ilustrar o que eu tenho vindo tentando dizer, mas que são conceitos diferentes, são coisas novas,
mas eu acho que esse exemplo ilustrou bem e abriu, de repente, uma nova porta, uma nova possibilidade de compreender o ser humano e de por que muitas vezes muitas pessoas fazem coisas ruins e têm dificuldade de se recuperar, quando muitas vezes nós mesmos somos os culpados dessa dificuldade de recuperação. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Contamos sempre com vocês. Os nossos horários são o nosso programa ao vivo, nas sextas-feiras às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. As reprises são nas segundas-feiras às 3 horas da tarde, às 15 horas, às quartas-feiras às 17 horas, às 5 horas da tarde. As perguntas podem ser feitas por e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês podem entrar na nossa página do Facebook e curtir o Sintonizando Saúde, vão estar sempre recebendo as nossas atualizações. É só colocar lá no Facebook Sintonizando Saúde, que vai aparecer a nossa página. E podem também tirar as dúvidas e as perguntas serem feitas pelos telefones 2242-9991 ou meu telefone 2237-0720. Eu vou pedir agora a imagem da babosa, porque eu vou lembrar vocês de que quem tiver interesse na babosa, que fala os 2 livros do Frei Romano Zago falam sobre ela, eu tenho o líquido, a bebida pronta para consumo, com aloe vera, que é a babosa, o mel e a geleia real. Então, quem tiver interesse é só ligar nesse telefone 2237-0720. O programa pode ser visto também na TV Vila Imperial, no canal 19. Ou vocês podem entrar no site da emissora, www.tvvilaimperial.com.br, ou então também através do Facebook, na página da emissora, TV Vila Imperial. Vocês entram lá no Facebook, colocam TV Vila Imperial. Se vocês acessarem a TV Vila Imperial através do Facebook, vocês podem assistir não só o nosso programa, como qualquer programa, através da página do Facebook da TV Vila Imperial. Vocês podem, inclusive, acessar através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem acessar através da página do Facebook. Vai dar acesso a toda programação da TV. Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.